Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. Nós vamos dar continuidade, na verdade. Eu dei uma introdução, na matéria, na aula passada, introdução sobre ética. Então eu quero continuar essa introdução, tá? Para a gente entrar na introdução do que é espiritualidade, Então, como o título, inclusive, da matéria é Ética e Espiritualidade, a gente vai ver que elas estão interligadas, Elas não são separadas, não são distintas, elas fazem parte de um todo. Então, a gente vai dar essa continuação aí sobre ética e sobre espiritualidade, tá? A título de introdução, e depois a gente vai aprofundando. Mas, vamos lá, vamos participando, interagindo, aí pegando as anotações de vocês, tá bom? Vamos construir aquela aula boa, que é aquela aula onde todos participam, A gente falou, aliás, vocês querem, mesmo aqueles que não tiveram presente, mas assistiram a aula, querem perguntar alguma coisa, aproveitar agora o início da aula para perguntar alguma coisa que talvez não ficou muito clara lá no conteúdo, quer fazer algum comentário e tal, bora lá aproveitar, gente, para não dar um salto e pegar de repente um ganchinho que ficou lá atrás. Se vocês quiserem, a gente começa por aí. Tudo tranquilo? As anotações que fizeram, tudo? Então, tá bom, vamos lá. Mas se lembrarem, tá? Vocês me interrompam a qualquer momento. Bom, falamos sobre ética, Então, basicamente, ética é um conjunto de regras, tá? Criada, Essas regras são criadas para dar ordem no sentido de organizar, Para dar um bom andamento a um grupo, Um grupo de pessoas que decidem viver, juntas. Então, isso vale para todo o grupo. Nós temos uma ética aqui, por exemplo, Que nós temos uma ética. Então, nós temos algumas regras aqui, que não foi nem preciso falar para vocês exatamente. Dei algumas dicas, Horário, por exemplo, de início e de término, também, Não precisa ser ética e acabar na hora. Se passa uns minutinhos, está dentro da ética, da tolerância, Se a gente atrasa um pouquinho, também está tudo certo. Então, são normas que a gente cria para que tenha uma harmonia, um bom andamento, Isso vale, como eu disse, para uma sala de aula, uma convivência simples que nós temos para uma igreja, para uma família, dentro de uma casa, você tem éticas lá, você tem algumas regras a serem observadas, numa empresa, enfim, numa sociedade no geral. Então, basicamente, ética é isso, é um conjunto de regras estabelecidas, e que são concordadas socialmente para que haja harmonia e para que, entre aspas, funcione bem aquele convívio, A ética deve também tratar da teleologia, ou seja, por que e para que somos. Eu não sei se eu falei, acho que eu falei sim, no finalzinho, sobre a questão da finalidade das coisas. Nós fomos criados para, E quando a gente não vive de acordo com aquilo que a gente foi criado, então nós estamos fugindo da ética, estamos sendo antiéticos. Dei aqueles exemplos lá, que são bem corriqueiros, quando as pessoas pegam coisas inadequadas para usar, com outra finalidade, a chave de fenda lá para segurar o vidro do carro, o tijolo para segurar o estrado da cama, o que mais aí? Tem uns negócios assim que os brasileiros fazem porque é um povo criativo, Nós somos bem criativos. O ruim é quando se faz essas gambiarras na vida, irmãos? Quando você pega aí e faz essas coisas inadequadas na vida. Enquanto está aí nessas gambiarras, nessas antiética, comportamentais no sentido mais funcionais, tudo bem, mas quando é o comportamento mesmo virtuoso em relação às pessoas, aí é muito complicado, Pode causar um acidente, de repente, o tijolo que você colocou ali, pode até não machucar muita pessoa, mas quando a gente tem aí uma antiética, onde a gente ofende, é desonesto,
prejudica, aí é uma coisa muito mais grave, né? Então a gente precisa ter muito cuidado para essas questões. Agora, na ética tem um princípio muito interessante que é chamado de transparência, né? E tem uma frase que eu gosto muito, eu anotei aqui, que é assim, ó: o que seria, como que eu poderia ter um norte para uma referência, né? Um critério para falar assim, não, o que é ético e o que não é, né? Até eu vi hoje o seguinte: o que é pecado? A respeito do pai, por exemplo, com o filho. Pecado é tudo aquilo que eu não me envergonharia de ensinar para o meu filho. Se eu não me envergonho, então não é pecado. É lógico, eu estou dizendo aqui com critérios cristãos, porque tem gente também que não tem critérios e princípios e valores cristãos, e a gente viu na aula passada, pelo menos eu acho que eu falei isso, né? Que é o seguinte: o que vai determinar a nossa ética são os nossos valores. Porque o ladrão não tem os seus valores? Qual é o valor do ladrão? Pegar aquilo que não é dele, pegar o que é do outro. Isso é um valor que ele tem, é ladrão. O ladrão tem uma ética. Só que para nós a ética do ladrão é antiética, mas ele também tem a sua ética, o seu conjunto de regras, de valores e os princípios. Qual é o princípio do ladrão? Levar vantagem, né? Então são os valores que vão determinar, e esses valores nós chamamos de ética. E a moral é o comportamento que a gente tem, né? Então, a moral seria o comportamento. O que está por trás da moral? São os valores, que é a ética, né? Mesmo quando não tem ninguém me avaliando, ninguém que pode me reprovar, me punir, mesmo assim, se é algo que não pertence aos meus valores, eu não faço. E aí eu acho muito interessante essa frase aqui, ó: se não pode contar como fez, então não faça. O que eu não devo fazer? Aquilo que eu não posso publicar. Então, se eu fiz alguma coisa, rapaz, como que você fez isso? Se eu me envergonho, se eu não posso falar como eu fiz, então eu nem deveria ter feito, né? Isso a gente chama de transparência. Então, nossa vida precisa ser transparente. Claro que eu sei que tem coisas pessoais da intimidade, não são essas coisas que eu estou me referindo. Eu estou falando aquilo, né, que deveria ficar claro para todo mundo. Todo mundo, as contas, por exemplo, de uma igreja, precisa ser transparente, isso é ético, né? O que se faz com dinheiro que necessariamente não é de um, mas são de todos ali. Isso deveria ser também, inclusive, a ética muito forte na questão do Estado. O Estado precisa ser transparente. Tem-se, né, os meios aí, tem a Transparência Brasil, se não me falha a memória, né? Você tem as contas públicas e tudo mais. Então é a transparência que se exige, é a ética, porque eu estou lidando não coisas que são apenas minhas, é coisas que pertencem também, é pública. Na verdade, irmãos, essa ideia de que a gente tem muito mais forte isso hoje, né? A questão do privado. Tem coisas de fato são de foro íntimo, né? É privado. Mas nós temos que entender que a nossa vida se dá para o coletivo. Esse é o entendimento bíblico. Nós vivemos na comunidade, da comunidade e para a comunidade, né? Então eu estou falando tanto no âmbito de comunidade de fé como de sociedade. É claro que a gente sempre está puxando aqui para a nossa sardinha, né? Ou seja, sempre para a igreja, vida comunitária e tal, mas isso vale para tudo quanto é relação. Então transparência é isso, né? Se não pode contar como fez, não faça. Não podemos ser hipócritas. Vamos pegar o texto de Mateus capítulo 23, verso 27 e 28, né? A gente não pode ser hipócrita. A palavra é pesada, né, irmão? Parece até um xingamento, né? Falando palavra pesada, né, Natânia? Eita. Deixa pra lá, né? Vamos lá. Duro é o discurso, né? Quem pode ouvir? Então, Mateus capítulo 23, verso de número 27, diz assim, próprio Jesus falando, né, para os religiosos da sua época, né? Capítulo de número 23, versículos de número 27, verso 28. Versículos de número 27 e 28 do capítulo de número 23. Mateus capítulo 27, é só para dar tempo, né, para pegar a Bíblia e acompanhar a leitura aí. Então, Mateus capítulo de número 23, verso de número 27 e verso de número 28. A gente não pode deixar ninguém para trás. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados,
que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, olha só, isso aqui, Jesus está dizendo que é antiético nós termos uma exterioridade, uma aparência, né, aparentar, transparecer, aliás, a palavra não é transparecer, ter uma aparência, né, externa para as pessoas, mas não condizer com aquilo que somos de fato, o que pensamos, o que desejamos, quem somos, porque nós somos essas pessoas que vivem com máscaras. A grande maioria de nós usa algumas máscaras no dia a dia, nas relações. A gente não é exatamente desnudo diante de todos, toda hora, em todo lugar, não é? Se a gente for um pouquinho sincero, a gente vai pensar, fala, é verdade, tem lugares que eu me reservo e não sou exatamente quem eu sou. E tem ambientes que são propícios para a hipocrisia, né? Os ambientes religiosos são um deles, onde a gente muitas vezes quer representar ou representa uma falsa espiritualidade, a gente quer mostrar exatamente aquilo que a gente não é de fato, né? Tem um outro pensamento também, que é assim, o que se faz na sala se mostra na praça. É bem interessante essa questão. Tem uma ilustração que é engraçada e triste por outro lado, né? O pastor um dia foi convidado lá para uma família da igreja, vamos jantar em casa, né? Tal, foi lá, e na mesa, a criancinha sempre olhando assim para o pastor, a criancinha de 3, 4 aninhos, né? É um perigo, criança é sincera, né? Um perigo, ela não usa ainda máscaras, né? Ainda não entrou no teatro, né? Da vida para representar. E aí, sim, o pastor olhando, conversando, conversa vai, conversa vem, ficou meio assim, intrigado e tal. Acabou a janta, né? Foram para a sala, a criancinha olhava para o pastor assim, aí corria para trás dele, olhava nas costas dele e voltava. Corria e voltava, olhava, o pastor falou, não é possível. Ô, princesa, o que está acontecendo? Disse, não, pastor, é porque meu pai disse que o senhor tem 2 caras, eu estou procurando a outra. Eu estava vendo se estava na nuca a outra cara, né? Então, olha só que coisa terrível, né? O que se faz na sala se mostra na praça. O que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente é dentro de casa, em algum momento isso vai ser revelado no público, né? É bem interessante, irmãos, que é assim, a gente não pode, ou a gente até engana muitas pessoas por pouco tempo, algumas pessoas por algum tempo, mas a gente não pode enganar todo mundo o tempo todo, né? Uma hora, e a gente fala assim no nosso meio, né? Caiu a capa e tal, não é? Essas expressões que a gente fala. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado para que a gente possa exercer uma espiritualidade, que a gente vai falar daqui a pouco, baseado numa ética. E a ética cristã diz respeito muito à natureza. A gente não está falando de uma ética como comportamentos e regras que precisam ser, né, observadas. Elas têm que derivar, e elas derivam, a ética bíblica mesmo, a espiritualidade cristã deriva de uma ética a partir de uma natureza. Não é a partir apenas de um comportamento nesses termos que nós estamos estudando aqui, ou que nós estamos discutindo aqui, que é essa questão mais de, né, a gente se comportar por conveniência, a gente se comportar por questões, né, mais sociais. Não, nós precisamos ser quem nós somos de fato. E aí vai diz respeito muito quem eu sou, como eu me comporto. Porque eu posso até representar em alguns ambientes, em outros não tem jeito, que a gente não engana todo mundo o tempo todo, por toda a vida, não é, amados? Então vamos lá, Mateus capítulo 23 ainda, a gente vai ler o verso 25 e 26, né? Fiz aqui um caminho contrário, mas vamos aqui no verso 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o exterior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. O que Jesus estava ensinando aqui para esses religiosos, que assim eles se preocupavam demais com a aparência. Irmãos, nós temos uma ética religiosa que ela se preocupa muito com a aparência. A estética é tudo,
né? Dá ênfase na questão da aparência e muitas vezes não trata o caráter, a natureza das pessoas. E a gente cria estereótipos religiosos, onde a gente forma um monte de soldadinho igualzinho, né? Um monte de religiosozinho assim, aparentemente, que às vezes alguns chegam até chegar à beira do esquisitismo, né? Vocês conhecem algum assim? Tem uns irmãos esquisitos. Deus diz para a gente ser diferente, alguns são esquisitos. Então você vê assim meio que fala, nossa, que coisa estranha, porque eles dão valor muito à aparência, né? Essa questão exterior. Isso a gente chama de religiosidade, onde você dá ênfase. E Jesus criticou muito, porque esses homens aqui, né, à semelhança dos religiosos de hoje, porque o religioso nunca mudou em cultura nenhuma. Essa é a questão, essa representação exterior que eles dão muito valor. E se esquecem do interior, é o que Jesus está dizendo. Se vocês pegarem um copo, começar a limpar ele dentro, lavar ele dentro, automaticamente a água ela vai caindo, ela vai lavar o exterior. É uma consequência. Agora, se você se preocupa muito com o exterior, aqui ó, é bem possível que interiormente a água não alcance. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês são hipócritas. Vocês se preocupam muito com o exterior, mas dentro de vocês, lá está cheio de ódio, inveja, cobiça, rancor, mágoa, né? Então a gente vê na religião essa possibilidade das pessoas parecerem serem pessoas boas, justas, perdoadoras, e aquela coisa toda. Nossa, fala assim, Maita, parece um semi-anjo, só faltou a asa, né? Tem pessoas assim que aparentam ser humildes, né, irmão? E a humildade muitas vezes é tida como pessoas assim que são simples exteriormente, mas a natureza, que independente de como é o exterior, a natureza é a mesma. Se não for tratada, se não for ali combatida com o evangelho, irmãos, só vai ficar na aparência, né? Então o copo sujo, a gente vê isso aí. Bom, 1 Timóteo capítulo 4, verso 11 e 16, deixa eu falar sobre ética nos relacionamentos, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículos 11 ao 16. Vamos falar sobre ética nos relacionamentos. 4, 11 ao 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Posso ler, amados? Vocês estão? Vamos junto? Bora lá? Vamos lá. 1 Timóteo 4, 11 ao 16. Se for um pouquinho diferente aí a versão de vocês, mas vamos tentar acompanhar aqui o conteúdo. Manda estas coisas e ensine-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. É isso aqui que eu quero extrair, tá? Mas deixa eu continuar aqui só para a gente completar aqui o raciocínio. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha que recomendação, que conselho que Paulo dá a esse jovem presbítero, esse jovem pastor lá em Éfeso, né? Timóteo. O verso 12, ele pontua aqui algumas virtudes para que ele fosse exemplo. Ele estava sofrendo lá, o Timóteo, por ser jovem, tá ocupando essa função de pastor, né? Que de fato é um cargo para maduros, embora a maturidade não esteja necessariamente ligada à idade, à faixa etária, né? Mas a gente entende que as pessoas, teoricamente, né? São os passos naturais, com mais experiência de vidas, deveriam ser pessoas mais maduras. Tanto é que a palavra presbítero, né, no termo lá no grego, seria ancião, né? Então, é aquela pessoa que seria respeitada. Mas esses pastores jovens aqui, eles também recebiam esse título, esse termo, né, de ancião, de presbítero, embora não fossem na idade. Mas tomou a conotação de aquele que recebe honra, que se dá aos velhos. Então, a Bíblia também, aliás, a nossa cultura também tinha, né?
essa configuração. Nós respeitávamos as pessoas mais velhas assim de fato, né? Então, infelizmente, hoje isso aí está desvalorizado. Uma pena, porque é uma referência que a Bíblia nos dá, né? Respeita a face do velho, honra a face do velho. Eu não sei aqui qual que é o contexto dos ônibus, mas lá de onde eu vim, eu presenciei muito isso, né? Tinha lugares assim que são reservados aos idosos e tal, e aí você vê um jovenzinho lá, saudável, aquela coisa toda, sentado, né? Ônibus lotado, entra um ancião lá, e assim, mas irmãos, cai um sono tão pesado nesse menino, que ele fecha o olho assim, não respeita, né? Finge que está dormindo e tudo mais. Então, assim, eu acho que quando a gente precisa colocar um lugar que é reservado, né, aos deficientes, aos jovens, é porque nós não temos a ética. Aquilo nos foi imposto como lei. Nós nem precisaríamos disso se tivéssemos uma consciência ética, né? Então, toda lei que impõe essas obrigatoriedades é porque não foi atingida a consciência ética das pessoas. É uma sociedade que ela é antiética, e você precisa ter esses recursos aí para estar forçando as pessoas a entrar no cerco, né, ético. Mas aí o Paulo, ele então dá essas recomendações porque Timóteo sofria, né, algum desprezo e alguma resistência e tal. Só que ele diz assim, olha, seu exemplo dos fiéis na palavra, na fala mesmo, na fala, exemplo na fala, né? Palavra é uma coisa também que nós tínhamos muito forte. Quando a pessoa empenhava a sua palavra, aquilo valia mais do que um documento. Tu sabe hoje, né? Nem os documentos hoje tá garantindo muita coisa, né? Que tem de processo mesmo lá, negócio lavrado no cartório, foi tal. As pessoas não honram, né? Ainda assim, no nosso mundo jurídico ainda tem valor, né? A testemunha tem mais valor do que o documento, porque o documento pode ser modificado. Sim. A testemunha ainda assim, a veracidade ali, né? A honra da pessoa ir lá e falar depois. A palavra dela, ela tem sim a validade, né? Sim, tem. Eu estou dizendo mais essa questão da pessoa que empenha a sua palavra, que mesmo com, né, documentos e tudo, às vezes ela não cumpre, né? Esse é o ponto. Então, antes nós tínhamos essas questões, esses valores muito fortes. Não, eu dei a minha palavra. E a Bíblia fala sobre isso lá no Salmo 15, por exemplo, né? Aquele que jura, ainda com dano seu, ele não retrocede, né? Ele sofre, muitas vezes, o prejuízo, porque ele empenhou a sua palavra. Ali tem um valor, né? Então, ele tem os valores de honra. Essas coisas parece tudo estão sendo diluído na nossa geração. Esses valores, esses princípios, né? O que é muito visto hoje é a individualidade, é a vantagem pessoal, né? Essa questão mesmo das pessoas não quererem ter prejuízo, principalmente prejuízos financeiros, né? Então a gente se preocupa muito com essa questão porque a Bíblia ela vai falar. Então, exemplo na palavra, exemplo no trato, irmãos. Se tem uma coisa que mostra a ética bíblica, é como nós nos tratamos ou como nós tratamos as outras pessoas. O trato, a educação, a gentileza, né? Isso pertence ao servo de Deus, deve pertencer. Essa questão do trato mesmo. Vamos ler um texto lá em Tiago. Eu acho muito interessante Tiago, porque a gente muitas vezes tem conceitos, concepções bem diferentes do que a Bíblia nos traz. Por exemplo, o que é uma pessoa inteligente? A gente sempre pensa em intelecto, né? Capacidade intelectual. Mas a Bíblia, por exemplo, vai falar que inteligência bíblica é outra coisa. Deus vê uma pessoa inteligente de outra forma, né? Então, capítulo de número 3 de Tiago, versículo de número 13 em diante. 13, vamos ler até o 18, que é o texto completo, né? Então, Tiago, capítulo 3, verso 13 ao 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato. Ó, quem é sábio e inteligente, então mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glories, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação de toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, equilibrada, né? Tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisias.
Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Irmãos, o finalzinho aqui, tudo que está escrito aqui, né, valeria inclusive a gente discutir, são lições que a gente poderia extrair aqui. Mas só essa questão de tratar sem parcialidade, sem hipocrisia, eu acho muito interessante. Porque nós temos 2 pesos e 2 medidas, muitas vezes, né? Dependendo da pessoa, a gente julga com 2 pesos e 2 medidas. E a Bíblia diz lá no Antigo Testamento que Deus reprova esse negócio, de você ter 2 critérios para o mesmo caso, dependendo da pessoa, você usa de uma forma ou de outra, sem parcialidade. Mas o bom trato, é isso que eu quero destacar mais aqui, né? Então olha só, quem é sábio, quem é inteligente, voltando para 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12. Então, na palavra, no trato, na caridade, né? no amor em prática, no espírito, na disposição, na fé e na pureza. A gente está falando de relacionamentos. Então, olha a ética nos relacionamentos. O comportamento que a gente tem por causa de uns valores que nós devemos carregar. Onde o ser humano, ele precisa ser tratado com dignidade. Quando nós ofendemos, nós homens, por exemplo, levantamos as nossas vozes e queremos impor sobre as nossas esposas, né, pelo tom de voz, pela opressão psicológica, a gente está pecando, está sendo antiético, que a gente está oprimindo quem? A imagem e semelhança de Deus. Antes que seja minha esposa, o meu filho, né, antes disso, a imagem e semelhança de Deus. É por isso que nenhum ser humano tem direito de fazer nada que ofenda, que manche a dignidade de outra pessoa. Pode ser quem for, pode ser da minha parentela, pode ser minha esposa, meu filho, eu não tenho direito de fazer isso, tá certo? Porque eu não sou superior a nenhum deles, de nenhuma maneira, superior em nenhuma instância, para usar um termozinho, né, mais técnico, tá certo? Eu não tenho sobre eles jurisdição nesse sentido, é Deus que tem. E Deus, tendo como direito de criador, não faz. Já viu Deus ofendendo alguém? Deus desmerecendo alguém? Deus assim desprezando alguém? Não tem possibilidade, irmãos. Então a gente precisa ter essa ética aí, tá bom? Romanos capítulo 12, verso 9 ao 21, ainda sobre os relacionamentos. Romanos capítulo 12, versículos de número 9 ao 21. Ainda sobre os relacionamentos. Só a gente dá uma introdução sobre ética, né? Porque é a partir daqui que a gente vai desenvolver as outras coisas, tá? Então, Romanos 12, verso 9 até o 21, outro texto completão aqui, ó. Às vezes dá overdose de Bíblia, né, irmão? A gente nem sempre fica ouvindo tanto texto assim completo, né? Só mais uma tirinha, né? Um versículozinho. Mas vamos lá ler juntos. Vocês aí acompanhando com o olho. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Cordialidade, não são os termos que parecem assim, demodé, ultrapassado, irmão? Não? Eu, pelo menos, assim, não sou tão acostumado a ouvir, né? Cordialidade, alguns termos que está caindo mesmo em desuso, né? Então, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Isso tudo é recomendação de prática, de comportamento. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Está vendo como a ética cristã ela é inversa, né, do mundo? Então, fez mal para a gente vai lá e faz bem. Isso é um desafio absurdo, né, irmão? Ninguém está falando que nada aqui é fácil, porque a gente está indo contra uma natureza que muitas vezes quer dominar, quer tomar as rédeas da nossa vida, mas a ética cristã é essa. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, ou seja, evitar divisões, né? Alguém disse que onde tem 3 cristãos assim reunidos, tem 7 opiniões diferentes. É um negócio doido. Parece que não tem um consenso, né? O povo desunido, irmãos. Meu Deus do céu. Acho que os motoboys de São Paulo é mais unido do que os evangélicos no Brasil. Sede unânimes entre vós. Piadinha ruim, descontextualizada, né? Tinha que ser o pessoal de São Paulo lá, né? Tá bom, vou pensando umas melhor aqui, viu?
Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu já abordei esse texto com vocês? Já expliquei esse verso 20 e o 21 em alguma aula aqui? Alguém lembra, não? Falei, né? Então, olha que coisa interessante aqui, porque essa é a ética nossa nos relacionamentos. É a gente sempre envergonhar uma outra pessoa pelo bem que a gente faz, pela educação. Até então foi o exemplo que eu dei, que a educação constrange, né? Uma pessoa que foi educada comigo e me constrangeu. Então, o constrangimento que a Bíblia nos diz, que é para a gente constranger as outras pessoas, não é na humilhação, não é no argumento, e sim com essas atitudes aqui, ó, cordiais, fraternas, gentis. É assim que a gente tem que se portar, né? Ainda em Romanos, no capítulo 14, agora no capítulo 14, a gente também tem aqui uma série de recomendações de Paulo, e eu quero ler com vocês, tá? Todas elas, do verso 1 até o 12, embora valeria a pena a gente ler todo o capítulo, porque vai falar também no assunto, mas só para a gente ganhar aqui um tempo, né? Diz assim, ó: ora, quanto ao que estáis enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou caia, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um seja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Não sei se vocês sabem do contexto e por que dessas expressões. Você tinha no judaísmo, né? Você tinha nas religiões lá, muitos rituais, muitas proibições, muitas leis que elas tratavam de, por exemplo, a lei dietética, que a gente chama do Antigo Testamento, que proibia comer alguns alimentos. Uns podiam, outros não podiam, né? Tinha dias que eram sagrados, outros não era sagrado. Eu ainda percebo um pensamento que, ao meu ver, é totalmente equivocado, de alguns evangélicos, que pensam que tem um dia específico, que chama o dia do Senhor como se fosse mais sagrado, né? Alguns dizem que é o domingo, outros dizem que é o sábado, né? Tem os sabatistas, mas tem, eu ia falar domingueiro, não é domingueiro, deve ser. Me deixa curioso, mas não é um mandamento de Deus? O qual? O sábado? Não. Mas ele não disse que é perpétuo, ele não ia se arrepender assim, Deus na sua magnitude, né? Sabe o que é hoje e o que é daqui a todo tempo. Se ele falou que é perpétuo, para sempre, é estranho. Esse termo perpétuo no Antigo Testamento é enquanto dura a lei. Então é perpétuo enquanto dura a aliança. O Novo Testamento é uma outra aliança, né? É uma nova aliança. Mas aliança ou lei? Não, aliança. Sim, mas aliança. A lei em Mateus, se não me engano, 17, assim, Jesus falou: enquanto não se fizer, não se acabaram, né? Não se mudará nem o tio nem o jota. A lei iria continuar. Isso. E foi cumprido a lei. Em Mateus 5, Jesus diz que ele cumpre a lei, né? Então, assim, essa perpétua no Antigo Testamento, ela diz respeito enquanto a lei vigora. Então, de fato, a lei não vigora. A lei do Antigo Testamento, a antiga aliança, Paulo vai trabalhar isso em Gálatas, o autor dos Hebreus vai falar isso, Paulo diz isso também em Colossenses. O termo é exatamente isso: a lei caducou, né? A palavra é essa, ficou obsoleta, cumpriu o seu propósito. Então nós não temos mais aqueles mandamentos da lei, a não ser se o Novo Testamento
continua. A gente tem então a continuidade e a descontinuidade no Novo Testamento. Então, por exemplo, você pega lá as 10 palavras, entre elas está a observação do sábado. No Novo Testamento você não tem essa continuação. E isso Jesus fala nos Evangelhos, Paulo diz em Colossenses, como eu disse, o autor dos Hebreus também trabalha isso. Em Gálatas, toda a carta de Gálatas é trabalhado justamente para corrigir esse pensamento de que a lei ainda vigora, que essas observações, elas são ainda exigidas por Deus nessa aliança. Então, pelo contrário, o que o Novo Testamento diz é que não há mais dia sagrado, que não há mais pessoas sagradas e que não há mais lugares sagrados. Esse é o entendimento do Novo Testamento, esse é o entendimento nessa cosmovisão cristã, onde nós entendemos, na verdade, que todos os dias eles devem ser consagrados a Deus. A vida em todos os seus ambientes deve ser consagrados a Deus, que todas as pessoas, elas são sagradas, todos os lugares. Então já não tem mais um lugar que tinha lá, por exemplo, que era Jerusalém, o templo, era o lugar da adoração, você não tinha outro lugar para oferecer sacrifício do dia lá. Você não tinha outra pessoa a não ser aqueles designados por Deus, os sacerdotes da descendência de Arão, Você não tinha outros dias, era o sábado, que era o 7º dia. No Novo Testamento, tudo isso é descontinuado, porque a revelação é muito maior, não diz respeito a um povo. Essas alianças, ou essa aliança com esses aspectos, foi proposto para um povo chamado judeu, e nós não estamos debaixo dessa aliança. Tem os sabatistas, que eu sei que são os adventistas, mas os adventistas, você vai pegar, quase 100%, tirando os sabatistas, os adventistas, você vai pegar quase 100% fora do sabatismo, ninguém vai considerar isso, nenhuma teologia considera isso, só mesmo os sabatistas. Eu também fico meio chato assim, porque Jesus, na sua trajetória, ele cumpriu integralmente. Sim. Guardava o sábado, não comia determinados alimentos, e ele seguia aquele ritmo até a sua morte. De lá para cá, houve essas mudanças, assim, até a gente imagina igual o hoje, essa evolução que a gente tem do cristianismo, do evangelho. Não é assim, hoje pode se melhorar, deixar assim, eu acredito que chega a ser uma certa evolução, da pós-morte, vem se evoluindo. Jesus, ele viveu como judeu, ia nas sinagogas e tudo mais. Concernente à lei dietética, que a gente chama, ele foi desconstruindo isso. Porque se o que Deus ele propôs no Antigo Testamento, os religiosos, como todo religioso faz, ele acaba colocando a regra acima, na verdade, da própria pessoa. O próprio sábado, Jesus disse, o sábado não foi criado por causa do homem. Desculpa, o homem não foi criado por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. As regras que tinha de rituais e alimentos, que foram mais construídas pela religiosidade humana. Jesus disse assim, as tradições dos homens, vocês com as tradições de vocês estão invalidando, inclusive, os mandamentos de Deus. Então, esse exagero, essas observâncias exacerbadas, elas acabam fazendo muito isso, dando muito valor às aparências e deixando o essencial e perdendo-se o significado das coisas. Então, por exemplo, Jesus disse assim, porque ele reclamou lá, seus discípulos comem sem lavar a mão. Jesus disse, como assim? A gente está pensando aí, é uma questão de higiene, Mas o texto explica, eles não lavam as mãos muitas vezes. Porque havia um ritual, antes de qualquer alimento, você tinha um ritual de lavar as mãos muitas vezes, mas Deus nunca ordenou um negócio desse. A guarda de sábado, o que eles colocaram para ser observado no dia de sábado, Deus nunca exigiu aquilo. Então eles começaram a acrescentar, e aí perderam o sentido. Um bocado você não podia fazer um bocado de coisa que não estava na lei, e eles foram acrescentando. Então quando você pega lá, o advogado da lei, chegando para Jesus, e diz, qual é o maior do mandamento? Ele não estava perguntando qual é o maior dos 10 mandamentos. Ele estava perguntando qual era o maior dos 613 mandamentos que eles desdobraram dos 10. Então, olha só o que virou o judaísmo, Tradições de homens, e Jesus disse, vocês estão fazendo isso,
e estão invalidando o que de fato Deus ele ordenou. Agora, para que a gente entenda de fato a questão, não é apenas comportamental, é entender o mais profundo e entender o todo, né? Então aqui, por exemplo, o sábado, a questão dietética, Paulo, ele foi um judeu, né? Ele viveu como judeu, só que ele entendia que tinha algumas coisas do judaísmo que não tinha problema. Porque o Evangelho não pegou os caras lá, os judeus, que a igreja nasce judaica cristã, não pegou os caras e disse assim, esquece toda a cultura de vocês e vocês vão viver de outra forma. Não foi isso. Tanto é que se alguém quisesse separar um dia de sábado, por exemplo, ou qualquer outro dia for dedicado, não tem problema. Só que colocando isso como observância no Antigo Testamento, aí Paulo diz assim, vocês estão querendo voltar a viver como a lei exigia? Não tem problema, voltem. Agora tem o seguinte, se vocês tropeçarem em um único mandamento, vocês são culpados de todos, porque a lógica não é mais essa, não é mais na observância disso, né? Então o grande problema de não entender essa transição, houve lá naqueles primeiros irmãos, e aí Paulo vai, né, e os outros escritores, como eu disse, vai corrigindo essas questões. Então assim, Paulo tinha algumas práticas, ia na sinagoga, né? Porque fazia parte da sua cultura, então o Evangelho não anulou a cultura deles. Só que o que é o Evangelho? É a ressignificação do Antigo Testamento, né? Não é a anulação do Antigo Testamento em tudo. Então Jesus disse, vocês não ouviram o que os antigos disseram? Eu porém vos digo. O que Jesus estava fazendo? Olha, os antigos disseram assim e eu estou dizendo assim. Então eu estou ressignificando. Ele veio e cumpriu a lei. A lei era esse sistema... A lei, se fosse cumprida, né, um sistema de regras e mandamentos, se fosse cumprido, justificaria o homem. Ninguém conseguiu fazer isso, nenhum ser humano, impossível. Atender a exigência, né, pelas obras, atender a exigência da justiça de Deus que era expressa na lei. Jesus cumpre isso, então ele satisfaz a justiça de Deus, nele ele cumpre a lei está cumprida, agora ele ressignifica o relacionamento, pautado não mais em regras, né, porque ninguém conseguiria, pelas regras, agradar a Deus, se justificar. Então Jesus vem e cumpre isso, ele satisfaz a justiça de Deus, essa é a doutrina da graça, né? E agora nele nós vivemos com a graça. E o que é a graça? A graça não é viver de qualquer forma. A graça é o entendimento que o que eu fizer eu não vou conseguir jamais, né? Não tem mérito em mim para conquistar de Deus favor nenhum, graça bênção nenhuma. O favor de Deus é essa graça, é imerecido. Aí você fala assim, mas a gente não tem regra nenhuma, não tem ética, não tem lei? Tem. Nós temos a lei de Cristo, o Novo Testamento vai falar. Qual é a lei de Cristo? A lei do amor. Então eu posso fazer um bocado de coisa, não é o ato em si, é a motivação que me faz fazer aquilo que eu faço. Então, se eu guardo uma lei, se eu faço uma coisa, se eu tenho um ritual, a gente vai ver aqui o que é espiritualidade, se eu faço essas coisas motivado por uma obra meritória, se eu faço isso entendendo que por causa disso, Deus vai ser mais favorável a mim, aí a gente não está compreendendo a nova aliança, e nós vivemos sob a nova aliança. A antiga aliança, como eu disse, ela ficou caduca, né? Só o que o Novo Testamento vem continuando, que a gente entende que serve, que é aplicado, que é proposto para todos os cristãos em todos os lugares, independente inclusive também de cultura, né? Mas o que eu quero dizer é que o comportamento, ele não deve ser o comportamento pelo comportamento, isso é religião, e que o Antigo Testamento não é que Deus propunha, né? Mas o que o Antigo Testamento conseguiu gerar nas pessoas foi essa questão da exterioridade. Elas conseguiram até, né, respeitar e cumprir alguns rituais, algumas coisas. E é o que Paulo está dizendo aqui. Se você tem um dia sagrado, tudo bem. Você acha que esse dia é sagrado para você? Então tudo bem. E outros acredito que não. Tudo bem também. Percebe? Acredita que pode comer uma coisa, coma. E o outro que, não, isso aqui eu não posso comer chouriço. Né? Não posso comer, o que tem mais assim, um negocinho que... Carne de porco. Tem uns crentes que pensam que carne de porco não pode ser comida, né? Então assim, tudo bem. Então percebe que essas coisas aqui são mais umas questões religiosas, de crença, do que propriamente virtudes bíblicas. Então a ética que a gente está falando dos relacionamentos é onde a gente consegue conviver
sem ofender o outro por questões externas e que de fato elas não têm nenhuma validade diante de Deus, nem para bem e nem para mal. Né? Por isso que eu estou pegando esse texto aqui, justamente para a gente entrar nessa questão da ética nos relacionamentos e no comportamento. Eu parei no verso 6, foi isso não? Verso 6? Vocês acompanharam aí? Foi no 6 que eu parei? Foi no 6. Vamos lá no 7. Porque nenhum de vós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então a ética nos relacionamentos que eu quero pontuar aqui é justamente para que a gente entenda, amados, que a gente precisa ter muito cuidado em relação aos irmãos, né? Principalmente aos domésticos da fé, aos irmãos em Cristo e consequentemente a todo ser humano, né? Que a gente entende que tem a palavra não é valor, meu Deus do céu. Eita, esqueci. Porque até se usava, tem assim, o ser humano tem valor, né? O ser humano não tem valor, ele é outra expressão lá que usa. Porque valor é uma coisa muito mais destinada a objetos e coisas e tal, né?